Fala galera, o Mirassol venceu o líder Palmeiras por 2-1 neste domingo no estádio Maião. O Leão abriu o placar logo no início com Gabriel. Viu o Vitor Roque empatar com um golaço de bicicleta, mas voltou a ficar em vantagem ainda no primeiro tempo, com João Vitor, que decretou a vitória. Vamos acompanhar aí a turma do Linha de Passe analisando este jogo. Mas foi um Palmeiras bem abaixo e o Mirassol fazendo aquilo que a gente já sabe, né, Jean? Não é mais surpresa para ninguém que o Mirassol é um adversário duríssimo, um adversário consolidado que está com a vaga quase certa aí na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Olha só, hein? Tudo bem, Jean? Tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, o Mirassol abre nesse momento 7 pontos da primeira posição fora de vaga direta, né, para a fase de grupos de Libertadores. Então está realmente com uma vaga na fase de grupos da Libertadores muito bem encaminhada. E acho que hoje a gente viu o porquê disso, sobretudo no primeiro tempo, né? Foi um Mirassol, acho que no primeiro tempo, melhor que o Palmeiras, do primeiro ao último minuto da primeira etapa, né? Jogando mais, criando mais chances. E acho que talvez o mais impressionante é fazendo um gol muito no começo. E apesar disso, que um time que continuou pressionando, continuou às vezes marcando alto, atacando o Palmeiras, criando outras oportunidades, como a gente está vendo aí. Então é um Mirassol que vai justificando essa colocação. Obviamente, no campeonato por pontos corridos não seria por acaso, mas foi também um Palmeiras no primeiro tempo muito abaixo do que a gente tem se acostumado a ver, né? Acho que o segundo turno do Palmeiras é um segundo turno de altíssimo nível no campeonato, mas hoje o primeiro tempo foi abaixo. E é curioso, William, porque quando eu vi a escalação do Palmeiras, o meu pensamento foi: talvez este Palmeiras de hoje, o que começou jogando, e agora pode até ser que as coisas mudem, ele seja mais titular do que o Palmeiras que enfrentou o Santos. Acho que o Palmeiras com o Alan, com o Felipe Anderson, com o Aníbal é mais titular do que aquele... A gente falava do Alan titular, né? Exato. Tem que ser titular e tal. Do Emi Martínez, do Sousa e tudo mais, mas a verdade é que... do próprio Maurício... Mas a verdade é que o primeiro tempo foi um Palmeiras bem abaixo, um Mirassol muito superior. No segundo tempo, aí não, acho que aí o Palmeiras volta jogando mais, criando mais, chegando mais, mas também com o Mirassol que soube se defender e por isso garantiu o resultado e ainda dava suas estocadas ali. Olha, assim, a imprevisibilidade do campeonato incrível já era grande e, obviamente, fica ainda maior com esse empate por pontos, até porque, é bom dizer, na próxima rodada em que apenas o Palmeiras e o Flamengo fazem seus jogos, né, contra Sport e Santos, a chance do Palmeiras perder pontos é infinitamente maior do que a chance do Flamengo perder pontos contra um Sport já rebaixado, lembrando que o Palmeiras vai ter mais de 8 desfalques para essa partida. Então, vai ser uma missão dura, até pelo que a gente viu o Santos fazer nos 2 últimos jogos, mas depois a gente fala. Não, exatamente. Nossa, foi bem isso mesmo. Assim, olha, se o Flamengo perder pontos para o Sport nesse próximo confronto, ouso dizer que vai ser a maior zebra deste campeonato de todas as rodadas. Exato. Acho que não é nem ousadia dizer isso, acho que é até óbvio. Vai ser a maior zebra do campeonato o Flamengo perder pontos para o Sport. Então, o Palmeiras corre um sério risco de perder a liderança na próxima rodada pelos desfalques e porque realmente o Santos tem perdido jogos para essas equipes, como Palmeiras e Flamengo, mas tem cobrado caro essas derrotas. Então, jogando na Vila com o Palmeiras desfalcado, acho que o Palmeiras hoje, apesar do adversário difícil, Birner, se colocou numa situação um pouquinho delicada pensando na próxima rodada. Tudo bem com você? Tudo bem, William. Boa noite a você, Jean, André, Calçade, aos fãs do esporte. Eu concordo contigo. Também concordo com o Jean sobre as possibilidades na próxima rodada. O Palmeiras tem time, obviamente, para ganhar do Santos, em qualquer lugar. Mas é um Palmeiras sem os seus 2 atacantes, sem o seu principal zagueiro, sem alguns jogadores realmente importantes. Vai perder o Andrés, talvez perca o Alan. Contra um Santos que... Hoje, por exemplo, fez um primeiro tempo bom. Contra o Flamengo, vai jogar na sua casa, está jogando agora, de agora em diante, cada jogo como se fosse a vida, ou seja, é um jogo duro, enquanto o Flamengo vai pegar uma equipe muito inferior e rebaixada. Então, não há termos de comparação. Hoje, o Palmeiras lembrou muito mais o Palmeiras do primeiro turno, que ganhava jogando assim, várias vezes, mas eu também acho normal que o Palmeiras contra o Mirassol está invicto em casa em 17 partidas, não por acaso tenha dificuldades e o Palmeiras precisa fazer um jogo no seu melhor nível para ganhar
de maneira consistente do Mirassol, fez um jogo abaixo, o resultado é normal olhando a campanha das equipes, mesmo o Palmeiras sendo superior. Acho que essa é uma rodada sem surpresas. Sim. Mas por que o Palmeiras tão abaixo hoje, André? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a todos, boa noite ao pessoal em casa. É curioso, né? Porque em termos de demonstrações de regularidade, já faz um tempo que o Palmeiras tem feito uma campanha superior à do Flamengo. Pelo menos na impressão de ser um time que consegue competir na maior parte dos jogos. Eu acho que desde as quartas, um pouquinho antes das quartas de final da Libertadores até agora, Exato. O Palmeiras tem sido mais time. Isso aí. E aí, recentemente, há algumas rodadas, o Flamengo fez um jogo muito ruim com o Fortaleza, assim, decepcionante mesmo. Depois disso, o Flamengo voltou a subir. Aí teve a semana das conquistas não, né? Das classificações difíceis para ambos. E a gente sempre vai falar do Palmeiras porque virou um resultado que era visto por muita gente como quase que irreversível aqui, e de uma maneira absolutamente indiscutível em termos de superioridade. Até o ritmo dos gols foi o mais ideal possível. Mas na noite anterior, o Flamengo tinha conseguido se classificar na Argentina com um jogador a menos, sustentando a sua vantagem no confronto, etc. Também foi uma classificação de dar orgulho para os jogadores. Na rodada seguinte, no Brasileirão, esses dois times enfrentaram o problema do cansaço mental, depois de ter sido cumprida uma etapa na Libertadores e chegar à final. Claro, os desgastes de todos os tipos também, mais para o Flamengo nessa situação, porque fez uma viagem que não é longa, mas é uma viagem, o Palmeiras jogou em casa. E o Palmeiras poupou todo mundo contra o Juventude. E o Palmeiras poupou Naquele... contra o Juventude. O Flamengo, de acordo pelo menos com o que eu penso, tem mais condições em termos numéricos mesmo, de jogadores em que as substituições do time titular têm mais chance de manter o nível de intensidade de competição do que o Palmeiras. Sim. O Palmeiras não tem um elenco fraco em nenhuma hipótese, mas em comparação com o tamanho do elenco e a profundidade, é um elenco inferior ao do Flamengo. E aí o Palmeiras deu a mostra, pelo menos, né, a sensação de dizer, no momento em que toma a liderança, vai ser difícil tirar o Palmeiras dessa posição, porque uma das marcas do time do Abel é ser um time quase sempre muito sério, muito competitivo e que consegue resultado mesmo quando não joga tão bem. Sim. E esse time joga muito bem, a gente já viu isso, né? Aí chegamos ao fim de semana que está terminando agora. E o Flamengo faz um grande jogo, um ótimo jogo. Sim. E o Palmeiras, eu não diria que foi surpreendido pelo Mirassol, porque o Mirassol não merece mais que nós digamos que uma vitória dele São mais de 30 rodadas, né, André? Vamos combinar. contra qualquer adversário é uma surpresa. Vai ser uma surpresa ver o Mirassol na Libertadores no ano que vem? Eu acho que isso a gente já pode falar. Veremos. Que veremos. Veremos. Sim. Será surpreendente. Vai, porque é diferente. Claro. E é maravilhoso. Mas pelo que construiu, Mas pelo que construiu e pelo tamanho do campeonato do Mirassol, é uma coisa muito merecida. Então, principalmente um time como o Palmeiras ir ao interior de São Paulo hoje e no início ser batido, tecnicamente batido na velocidade do jogo, na intensidade, pelas diferenças de circunstâncias também, pelos estados, pelos momentos, né, que esses dois times atravessam. Então, assim, o Palmeiras hoje se colocou numa posição difícil em termos de classificação, pensando no troféu, mas eu acho que as irregularidades elas vão continuar visitando essas duas equipes que disputam o título. sim. E vai ser uma questão de quem administra esses momentos da melhor maneira. Talvez até sorte e falta de sorte sejam importantes para definir o troféu. Não dá. O torcedor do Palmeiras, é claro que ele está decepcionado hoje, mas o Palmeiras não foi autor de uma decepção como, por exemplo, o Flamengo perder para o Fortaleza. Sim. É diferente. A Fortaleza é um time que briga para não cair. E eu estou só citando um exemplo de uma equipe que, junto com o Palmeiras, pensa em ser campeã brasileira. Eu não estou fazendo comparação entre os times. Eu estou falando das irregularidades. Hoje o Palmeiras falhou. Sim. Só que o adversário foi o Mirassol, na sua casa. Deu para ver como era importante para as pessoas no estádio, para o técnico do Mirassol, que para mim é o melhor técnico do campeonato, independentemente do que aconteça com o Mirassol e quem vai ser campeão. Para mim, o Guanais é o melhor técnico do campeonato. O que ele faz com o que está à disposição é absolutamente fora do normal. O Palmeiras perdeu, mereceu perder. Sim. O Mirassol mereceu ganhar.
inclusive com participação desse cara aí, Reinaldo, né? Que para muitos já, imagina, Reinaldo, não tem mais nada a render, mais nada a entregar. Tem sido importante nesse time, inclusive, a cobrança do lateral, né? aquele lateral que é um verdadeiro escanteio, né? Olha aí, ó. Vamos ver esse lance, ó. Olha o que faz o Se Reinaldo. o campo tem latereio, 68 metros de largura. Olha onde vai essa bola. Tudo bem, tem uma falha ali do Piquerez, ok e tal, do sistema defensivo do Palmeiras, mas, gente, olha onde coloca essa bola. o Palmeiras levar esse gol é muito pouco característico. Essa é a verdadeira assistência, né? A gente fala no basquete, com as mãos, a assistência. Vem dali. É a verdadeira assistência, olha lá. Com as mãos, olha lá. É uma assistência de 34 metros. Só isso, né, Calçado? Boa O noite. campo tem 68, boa noite. Ele mandou na metade, justamente, 34 metros. Certamente se lembrou para alguns o Cucabol. É isso. Mas um lance que ajudou demais, não ao Palmeiras, e sim ao Mirassol e ao Flamengo. É o Rei Bola, então? É o Rei Bol. É o Rei Bola. O Mirassol é a equipe, assim, o real mais valorizado na tabela do Campeonato Brasileiro é o real no Mirassol. É o dinheiro do Mirassol. Porque não dá para comparar o orçamento do Mirassol com nenhum outro aqui, que está até metade da tabela. Flamengo, Cruzeiro, Bahia, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, São Paulo, Atlético Mineiro. Todo mundo tem mais dinheiro do que o Mirassol. Ou gasta mais que o Mirassol. Às vezes não tem mais dinheiro, mas gasta mais. Aí é uma conta bem do Não tem dinheiro e gasta. Isso é bem brasileiro. Isso. Mas o Mirassol Faz isso na vida também, conseguiu, assim, o Mirassol conseguiu um momento mágico, que escolher os jogadores até um veterano como o Reinaldo, e que olha, o Reinaldo é um jogador que concorre a prêmios no final do ano. O nosso bola de prata. Ele pode estar buscando, porque ele tem atuações muito boas. O que ele fez aí? Então, e sabe o que é mais interessante de ver o Mirassol jogar? O mais interessante é o seguinte, é uma equipe tão bem trabalhada, assim, mentalmente, que ela não se deixa abater. Seu adversário hoje é o Palmeiras, é o Flamengo, é o... quem for? Botafogo. Eles não estão nem aí, entendeu? Eles fazem o jogo deles. Então é um negócio difícil, porque de você montar o elenco com um baixo orçamento, montar um elenco de jogadores maduros, conseguir convencê-los a jogar coletivamente, porque é o que o Mirassol faz. Quando perde a bola, eles voltam para marcar. Quando tem a posse, é um time que tem uma progressão muito bem executada, uma transição. Então, assim, tudo funciona muito bem. Não existe a fórmula mágica que fala assim, vamos trazer agora o Rafael Guanais para o nosso time, que ele vai replicar o Mirassol em qualquer lugar no campeonato. Claro, não existe. Não é assim tão Pressões simples. diferentes, situações diferentes. A Tenta verdade... replicá-la no Internacional, no Santos. Senão a gente sabe disso, né? óbvio. Já, uma dá, época esquece. tinha que se buscar onde é que estava o Carille dos outros, onde é que estava guardado, que era o Carille que saiu do... Mas isso acho que só é a prova calçada de como a máquina do futebol brasileiro ela acaba moendo bons treinadores. Porque eles existem, não é que eles não existam. Agora, o cara que é desconhecido, o cara que não tem nome, a gente sabe que muitas vezes ele não dura num grande clube, porque essa pressão ela existe no grande clube e ela não existe num clube menor. E não é que não pode haver pressão, óbvio que pode haver pressão, mas é que a pressão aqui é insana, né? O cara quando chega num clube gigante, e pode ter a qualidade que for, mas não tem o nome conhecido, se ele em 10 rodadas, 12 rodadas, por mais que o cara tenha mostrado um bom trabalho, como o Guanais tem mostrado no Mirassol, por mais que você tenha a convicção das suas qualidades, se os resultados não vierem em 10, 12 jogos, o cara é imediatamente demitido. Então eu acho que, infelizmente, é assim que a banda toca por aqui, e por isso, muitas vezes, os dinossauros seguem, né, sendo rodando nos grandes clubes, porque não existe a coragem, muitas vezes. Agora mudou um pouco essa lógica por conta dos estrangeiros. Teve uma bola esticada, uma bola longa, o Chico da Costa foi ali dividir com o Gustavo Gomes, agora no segundo tempo. E o Gustavo ganha a dividida e sai para jogar. O Chico da Costa saiu lá de trás, ele estava disputando com o zagueiro no campo do Palmeiras. Era uma bola dos dois só. E ele volta, parecia um foguetinho voltando para a entrada da área para ajudar os companheiros, entendeu? Há uma diferença entre o atacante que fica ali observando e torcendo. E ali o Mirassol tem esse espírito
coletivo, de grupo, que facilita demais tudo isso que a gente está vendo. Então, assim, é legal ressaltar. E o Palmeiras, do lado do Palmeiras, o Palmeiras não teve, evidentemente, não esteve bem, porque ele tem time para ganhar de todos, como tem o Flamengo, né, numa disputa. Os dois são os melhores do Campeonato Brasileiro e eles podem ganhar de qualquer time, e um ganhar do outro. Mas o Palmeiras sofreu, porque o Palmeiras não foi... Nós não podemos dizer que o Palmeiras foi surpreendido pelo Mirassol. De Gente, novo, não tem surpresa. na 33ª rodada, Você tinha que estar em Marte. ninguém mais é surpreendido pelo Mirassol. Exatamente. E o Mirassol aí, mentalmente, entra contra o Palmeiras como se fosse qualquer adversário. Sim. E vai para cima e faz o gol no começo e dificulta. Só tem a ganhar agora. É espetacular. Porque E ele está... Eles celebraram quando chegaram aos 45 pontos, né? Fizeram uma festa danada, e a partir daí foi bom, agora é lucro. Genuinamente. E com 7 pontos à frente. E no caso, eles estão... E o Vigian fala 7 do Botafogo, né? Que é o primeiro que é o fora primeiro da vaga direta. Já em relação ao Bahia, ele tem 6. O Bahia é o quinto. Então, são 6 pontos de diferença para o quinto colocado. Os 4 primeiros vão com vaga direta. E Mas a gente já pode dizer que os 5 5 primeiros... por causa da vão final da ter. Libertadores. Por isso que eu estou usando o Botafogo como parâmetro. Com 15 pontos em disputa. São 15. Então, nesse caso, são 6, no outro 7. E 7, então, uma questão... É quase a metade dos Exato. pontos que tem para disputar. Então, para superar o Mirassol... Acho que o Mirassol tem 2 desafios. Um é manter a invencibilidade em casa, faltam 2 jogos, que é um feito. E o pezinho Isso é no chão. legal. E conseguir a vaga na Libertadores na fase de grupos, está quase conseguindo. Agora, conquistada. o Calçade falou uma coisa, Palmeiras, eles podem ganhar de qualquer um, é verdade, que entre eles, ali o G4, o G5, o G6, os enfrentamentos entre eles, um ganhando o outro ganhando um, etc. Mas eu queria entender, então, por que essa capacidade, nos jogos do G6, o Palmeiras não demonstrou. O Palmeiras jogou 2 vezes com o Flamengo, perdeu as 2. Jogou 2 vezes com o Cruzeiro, empatou uma e perdeu a outra. Jogou 2 vezes com o Mirassol, empatou uma e perdeu a outra. Perdeu as 2 para o Bahia e empatou com o Botafogo um jogo e ganhou um. Ou seja, nos confrontos contra o G6, são 10 confrontos, certo? O G6 agora, né? Muitos o confrontos existiram quando não tinha... Né? Ninguém sabia que era o G. Não era o G. Mas é Em uma reta que final. G estava, né? Mas aí quando Isso é agora, a visão no final. Então, mas assim, o Flamengo sempre esteve lá, o Cruzeiro sempre esteve lá, o Mirassol sempre esteve lá, o Bahia, boa parte do campeonato esteve lá, e o Botafogo chegou mais recentemente. Mas era um time que, desde o começo do campeonato, a gente apontaria que o Botafogo seria um G6. Poderia ser um G6. Então, eu acho que, assim, são enfrentamentos de peso para o time do Palmeiras. Não é uma crise, não é um problema. O Palmeiras ainda é líder do campeonato, longe disso. Mas é uma curiosidade. 20% de aproveitamento contra o G6. Como explicar isso? Olha o grilo. Eu uso a emenda Glória Pires nessas horas, porque assim, eu não gosto de ficar criando teorias quando eu não tenho a resposta. Eu não sei. bem. Não sei. Porque tem o inverso da Porque teoria. é uma coisa curiosa. Se ele times perdeu são os times pontos mais fortes. para o Tudo bem. G6, São os times- mas o significa Palmeiras também é muito forte. que tem time do G6 que perdeu ponto para o Z4. Teve o próprio Flamengo. Então, esses são os piores, O né? próprio Flamengo. Não é não? Perdeu pro Fortaleza, Não é mais assim... Aliás, Fácil de entender Aliás, quando você é normal, perde para o melhor do que quando você perde pontos para os que são o piores. Flamengo perdeu para o Fortaleza e para o Santos. Então Né? Mas, enfim. Se a quando resposta... invertida a tese, uma anula a outra. É que eu acho que, em geral, só para falar do oposto, eu acho que, em geral, o perder pontos para os times mais fracos, os times de zona de rebaixamento, é atribuído à falta de foco, de concentração, de soberba, ou uma certa soberba, Sim. não achar que o jogo está ganho, essas coisas. Como disse o Calçade, perder para os times melhores teoricamente... É um aproveitamento muito baixo. É mais normal, De mas de 10 fato, jogos, só uma vitória. para quem é líder Mas do campeonato, você você falou ter 20%, de aproveitamento... 20? 10 jogos, uma vitória. 10 jogos, É muito uma pouco. vitória. Isso eu não tenho a dúvida. Tá muito que- abaixo. Esse é um ponto, Se entendeu? fosse 50, vai. A estaria- questão não é perder mais Dos 10 tivesse dos vencido melhores. 4, tivesse perdido mais, perder mas tivesse tanto. vencido Essa é a pergunta que tem que ser feita para o Abel Ferreira. E é aqui que está o campeonato do Palmeiras. E a resposta, eu realmente Não é? não consigo... Porque Porque alguns desses jogos, por exemplo, eu não acho que o Palmeiras foi pior que o Flamengo no jogo do Rio. Também acho. Jogo de ida, Ele não tem jogo contra G6 até o final. É uma boa notícia para o Palmeiras. Ele encerrou os enfrentamentos contra o G6, ele encerrou. meu raciocínio, contra o Cruzeiro
O Palmeiras sofreu nos 2 jogos, inclusive no jogo de volta. Gustavo Gomes tinha que ser expulso no primeiro tempo. No 0 a 0, né? Podia mudar o resultado, mas também era um jogo normal. Porque a atuação foi normal porque o time vinha de um jogo de Libertadores muito intenso. O Abel não poupou jogadores. Ele poupou agora no meio de semana, não funcionou para hoje. Eu acho que está faltando alguma coisa, eu não posso explicar exatamente por quê, porque tem que pegar jogo a jogo o que levou o time a não ganhar. Está faltando, isso é inegável, alguma coisa mais desse Palmeiras vencedor, nesses jogos mais difíceis do Brasileirão. Porque, curiosamente, no mata-mata, o Palmeiras mostra o nível de jogo melhor. Sim. Aliás, o Palmeiras tem a capacidade de, essa coisa que se fala de mobilizar, de se concentrar, muito forte para os momentos grandes. E aí, a única coisa que eu posso achar, e achar é muito vago, tá? É que está faltando essa capacidade de mobilização, de entendimento que um jogo não contra o Flamengo, mas um jogo contra o Bahia, ou um jogo contra o Botafogo nessa fase, ou um jogo contra o Mirassol como o de hoje, tem quase o mesmo tamanho do jogo grande de mata-mata. Porque são jogos decisivos para o Palmeiras ser campeão brasileiro, e ganhar o Brasileirão é menor do que ganhar a Libertadores, mas é mais difícil. Mais difícil. É que aí são momentos, né, André, onde esses confrontos são aqueles momentos em que quando você tem um empate, você segura o seu adversário direto. Quando você ganha o jogo, é o famoso jogo de 6 pontos, né? Você abre uma distância, abre 3, ele deixa de marcar 3, você faz 3 pontos e tal, e você mantém ali uma distância. Mas né? eu acho que a gente precisa... E sempre foi o forte do Abel, esses jogos. A gente precisa abordar as diferenças entre a maneira que as comissões técnicas e os jogadores enxergam cada jogo do Campeonato Brasileiro e a opinião pública, incluindo a nossa opinião, enxerga essas mesmas ocasiões. Porque eu não acho que seja da boca para fora ou discurso pronto, em todas as vezes, que um treinador fala que não existe jogo fácil, que é preciso preparar sempre a próxima partida sem pensar no que vem por diante. Eu acho que essas distinções somos nós que fazemos. O futebol dentro do campo, para eles, para os técnicos e jogadores, é muito mais difícil do que nós achamos que é. É preciso ver também em que ocasiões, em que circunstâncias esses jogos aconteceram. Estava pensando nisso. Foi logo depois de rodada de Libertadores, em que o time veio do Equador e viajou? Palmeiras e Cruzeiro no Allianz, por exemplo. Cruzeiro 0 a 0 estava entre jogos, antes do 4 a 0 da LDU, né? Foi no meio do... Eu não acho que seja possível as equipes acionarem uma marcha mais rápida em termos de competitividade, porque o jogo é considerado um jogo de mais alto nível por causa do adversário. É claro que existe falta de mobilização. Isso os treinadores dizem e os jogadores também. Entramos com a mentalidade errada, deveríamos ter sido mais intensos. Essas frases são absolutas, entre aspas, confissões de que o time não estava na temperatura certa. Ou pelo menos não entrou no jogo assim. Só um parênteses, André, mas isso daí que você está falando, né, essa falta de mobilização, acho que quando um time tem um aproveitamento tão baixo contra times do G6, isso indica que nos jogos em que, teoricamente, você tem mais falta de mobilização... Você foi bem. Você foi bem. Porque é isso, contra os times da parte de baixo da tabela, teoricamente, são aqueles que você fala, cara, aí tá tranquilo, né? Exato. O Palmeiras atropelou esses times, inclusive goleadas. A gente volta a falar, né, do assunto do início do programa, das oscilações dos líderes. Elas muitas vezes acontecem contra equipes que você fala, não, o time B do Palmeiras, do Flamengo, etc., é capaz de competir e ganhar. E isso nem sempre acontece. Às vezes o Palmeiras, principalmente o Palmeiras, poupa muito e ganha, né? O Flamengo às vezes entra, você percebe ali, com metade dos titulares ou no banco ou esperando e também ganha. Sim. Porque o nível é muito diferente e a mobilização para aquela semana não teve defeitos, os jogadores estão concentrados, não tiveram distrações. Então eu acho que a gente não pode estabelecer uma análise básica para todas essas situações. Palmeiras versus G6, Flamengo versus Z4. Porque na cabeça dos jogadores, na forma como a temporada ela é separada jogo a jogo, semana a semana, é tudo difícil. Pode não parecer que é, mas é tudo complicado. Sempre tem gente machucada, sempre tem gente fora por cartão.
cansados. E nesse momento, quem está lá embaixo consegue Encarar. encarar, complicar assim, a vida. Não dizer que melhore a ponto de sair da zona do rebaixamento. Isso de vez em quando acontece, mas é uma raridade. Geralmente, quem está afundado nessa hora acaba indo. Menos que você tenha ali uma vaga em disputa entre duas ou três equipes. Mas eu estou com o André nessa. Assim, a gente de fora fica estabelecendo dificuldades e facilidades que nem sempre elas são reais e são vistas dentro de campo. Até porque você imagina você comandante, treinador de um clube, e você... É claro que eles demonstram isso, não falam isso. Demonstram porque às vezes você vê escalações mais mexidas contra determinado adversário, é volante que sai e vem um meia, contra um adversário mais forte vem mais volante do que meia. Então você percebe as mudanças ali, pensando na categoria do adversário. Mas assim, o já ganhou, esse é um negócio assim que o futebol brasileiro Eu acho ama, que né? o grande desafio. O já ganhou. O grande desafio agora, esses caras enfrentaram maratonas de jogos desde o campeonato estadual, sempre cobrados por resultados à altura dos investimentos feitos em suas equipes, e obviamente todo time oscila um pouco, e quando chega nesse momento da temporada, principalmente Flamengo e Palmeiras, eles estão num momento bem dúbio, porque se por um lado eles estão muito motivados, porque estão disputando os títulos principais e todo o sucesso da temporada vai ser definido nesse mês e pouco que falta para terminar, por outro lado, eles estão muito desgastados mentalmente, eu não estou nem falando da parte física, porque toda semana, sabe, ali mobilizados. Claro. E com um detalhe, deve ser difícil tirar a cabeça totalmente do jogo da Libertadores da final. Não que ele esteja entrando em campo, mas é algo que o jogador precisa lidar todas as rodadas. Não dá para ele falar, olha, agora é esse jogo, esse é o jogo da minha vida, eu vou pegar o Mirassol, eu tenho que ganhar. Não, ele pensa isso. Ele interiorizar isso e transformar isso em concentração e energia para o jogo é um desafio e será em todas as partidas. O Abel vai Abel, começar. vamos No dia em que comemora 100 anos, o Mirassol venceu o líder Palmeiras por 2-1 neste domingo no estádio Maião. O Leão abriu o placar logo no início, com Gabriel. Viu Vitor Roque empatar com um golaço de bicicleta, mas voltou a ficar em vantagem ainda no primeiro tempo, com João Victor, que decretou a vitória. O Verdão até tentou bastante na volta do intervalo, mas pouco inspirado, não mostrou força suficiente para buscar a igualdade. Já o Leão fez a festa do torcedor que lotou o estádio e assistiu a um espetáculo de comemoração do centenário antes de a bola rolar. O Palmeiras segue na liderança do Brasileirão, com 68 pontos, mas agora a vantagem para o Flamengo se dá apenas no número de vitórias, 21-20. Já o Mirassol vai a 59, na quarta colocação, e se aproxima cada vez mais da confirmação matemática da vaga na Libertadores do ano que vem. Pela 34ª rodada do Brasileirão, o Mirassol visita o Santos no próximo dia 19, numa quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. Já o Palmeiras visita o Santos no sábado, às 21h, na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 13ª rodada.